Então, hoje nós vamos finalizar o capítulo 4, né? Falando sobre as vibrações compensadas. E vamos fazer a nossa prece, a nossa meditação. E terminar hoje esse capítulo e ver se dá tempo, né? Abrir aí para as dúvidas de vocês, se vocês tiverem algumas coisas para perguntar. Eu respondo dentro do meu limite, né? Porque eu também não sei tudo, tô aprendendo. Então vamos fazer a nossa prece, que aí a gente já inicia os nossos estudos e já conversa sobre o tema de hoje, né? Então vamos fechar os nossos olhos. Respirar profundamente. Inspira pensando paz. E expira pensando paz. Obrigado, Senhor, por mais esse estudo, que estamos aqui presentes. Obrigado, espiritualidade maior, por estar aqui também, nos auxiliando. Pedimos a Jesus estar conosco também neste momento, que nós possamos caminhar no estudo mediúnico sempre com Jesus, que esse estudo possa nos inspirar, nos acrescentar, e que nós recebamos essa luz divina, maravilhosa de Deus, que Ele possa acalmar a minha mente, meu coração, sem ansiedade, para entrar em sintonia com a espiritualidade maior. E damos por iniciado o nosso estudo mediúnico, agradecendo por mais essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Que a gente já aprendeu, a gente já sabe que tudo é energia, que tudo é sintonia. Nós vibramos 24 horas por dia o que pensamos, né? E como nós estamos no mundo de provas e expiações, é muito mais fácil a gente entrar em sintonia com espíritos sofredores, porque a nossa vibração é mais próxima da deles, né? E é muito mais, assim, não é que é um pouco mais complicado, digamos assim, entrar em sintonia com a espiritualidade maior. Nosso dia a dia, o estresse, a correria, a gente não percebe, né, o que nós estamos pensando, a energia que estamos emanando, o que nós estamos vibrando, e acabamos em sintonia com esses espíritos, na maior parte do tempo, sem percebermos. Então hoje esse estudo, a gente vai finalizar esse capítulo que Martins Peralva, né? Lembrando que eu estou fazendo estudo com o livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva. Então ele usou 4 capítulos do livro para falar de um capítulo do livro, porque esse livro, só para recordar, né? É um comentário, um estudo em cima do livro Domínios da Mediunidade, do Chico Xavier. Então, ele usou 4 capítulos para falar sobre o primeiro capítulo do livro. Aí a gente percebe o tanto que os ensinamentos do Chico Xavier são profundos, né? E que a gente tem que não só ler rapidamente, a gente tem que ler, refletir sobre aquilo, fazer as nossas anotações e reler, porque tem muita informação nos livros do Chico Xavier, né? Allan Kardec codificou, né? Ele colocou o espiritismo aí da forma que tem hoje, que graças a ele nós estamos aqui estudando a mediunidade. E o Chico Xavier, ele nos jogou, né, no mundo espiritual. O André Luiz veio e colocou a gente assim, olha, tá aqui,
É assim que acontece no mundo espiritual. Então, a importância, né, do primeiro capítulo do livro Domínios da Mediunidade, que fala exatamente sobre essa questão da vibração. Sem corações, gente, por favor, porque trava a live, né? E isso é muito importante, porque a nossa mediunidade, né, tudo ocorre na nossa mente. Chico Xavier falava sobre isso, Chico Xavier colocou isso no livro, no primeiro capítulo dele, Domínios da Mediunidade, e assim também Martins Peralva inicia o capítulo que fala sobre a questão dos nossos pensamentos, quando ele lembra o que o instrutor Albério falou, que na mente que permanece a base de todos os fenômenos mediúnicos. Então, se a minha mente está tranquila e calma, tudo em minha vida vai ser tranquila e calma. Se a minha mente está pacificada, está consciente do que acontece no mundo espiritual, com certeza eu vou sempre encaminhar a minha mediunidade para estar sempre assim, tentando, né, me esforçando no dia a dia para elevar os meus pensamentos, elevar as minhas vibrações, que aí vem a chamada mediunidade com Jesus, que além do amor ao próximo, é o esforço e a disciplina que colocamos, né, nos comprometemos para ter essa mediunidade. Então, a gente parou na última quarta, né, que falava assim: há grupos de espíritos ou consciências evoluindo simultaneamente. E aí vem a questão de espíritos simpáticos, né? Espíritos que se amam, eles podem muitas das vezes planejar uma reencarnação que eles estejam ali no mesmo grupo também, ou às vezes numa mesma família. Então isso acontece também, muito comum acontecer. E ele, quando ele fala ou consciências evoluindo, lembrando que ele falou que os cosmos, né? E ele está o que? Evoluindo. Se o universo está evoluindo, expandindo, nós também caminhamos desse mesmo jeito, né? Nós somos o universo também. E a gente está também nessa evolução, né? Expandindo a nossa consciência, abrindo a nossa mente para essas coisas que a gente não vê com os olhos do meu corpo, os olhos carnais, mas que os meus olhos espirituais podem ver. E é por isso que estamos aqui, para entender como que acontece isso e como que eu posso, através do meu estudo, do meu esforço diário, além de ter esse autodesenvolvimento para me tornar uma pessoa melhor, eu poder também, antes também, né, pensar se realmente eu quero desenvolver a minha mediunidade, e depois como que eu posso fazer para desenvolver a minha mediunidade da melhor forma. E aí, continuando, alimentam-se reciprocamente, alimentam-se no sentido espiritual, nutrem-se mutuamente, fortalecem-se uns aos outros em verdadeira compensação vibratória. Às vezes, tais espíritos se veem privados da indescritível felicidade de prosseguirem juntos a mesma marcha, por desídia de alguns. Olha só o que o Martins Peralva está dizendo, que tais espíritos, às vezes, né, eles se veem privados da felicidade de prosseguirem juntos com aqueles espíritos que são simpáticos a nós, que nos são nossos afetos. A pessoa pode estar numa vibração maior e aquela pessoa que ela ama, que ela quer seguir junto, a pessoa pode estar numa vibração menor. Um exemplo clássico disso, que vocês vão entender melhor, é o livro do Chico Xavier, psicografado pelo Chico Xavier, que o título dele é Renúncia.
que fala da história da Alcione, que ela vive lá em um mundo superior, um mundo evoluído, e a pessoa, né, o rapaz que ela amava, aquele espírito que passou tantas vidas junto com ela, ele não conseguiu ir para aquele mundo evoluído. Ele ficou aqui na Terra, porque a vibração dele não permitia que ele chegasse até onde ela estava. Então ela decide reencarnar na Terra, sendo que ela não precisava mais. Ela pede essa permissão, né, para ela reencarnar aqui na Terra, para poder ajudá-lo, para poder acompanhá-lo. E aí agora eu não lembro, acho que era o instrutor dela, ainda fala com ela, né, Alcione, você tem certeza disso? E ela tem. E ela reencarna aqui, passa por uma vida de privações. Gente, a história é linda, maravilhosa. O nome do livro se chama Renúncia. Eu não li, eu ouvi o áudio desse livro, porque é narrado. Nossa, ficou maravilhoso. Parece assim uma novela, só que você está escutando. E quem fez esse áudio fez muito bem. Então eu indico muito. Então aí, para quem gosta de romance e quer entender essas questões de vir um espírito evoluído e reencarnar aqui, leiam nesse livro que lá vocês vão entender muito. E aí vem aquela reflexão, né? Imagine quantos espíritos evoluídos estão, às vezes, perto de nós, que não precisavam mais reencarnar aqui, estão aqui presentes para nos ajudar, né? Aquelas pessoas que são puras de almas, né? E isso também tem a mãe do André Luiz, ele fala no livro Nosso Lar, que a mãe do André Luiz também, ela não precisava reencarnar aqui na Terra, porém ela vem também para poder ajudar o pai do André Luiz. É que os preguiçosos vão ficando para trás. Olha como Martins Peralva já dá um puxão de orelha. Ele fala que são os preguiçosos. Porque se a gente parar para pensar que nós já sabemos que a minha vida, eu crio a realidade, a minha realidade, eu estou vibrando, eu estou atraindo. E que eu estou num planeta, né, chamado Terra, que a maioria que está aqui passando em volta, que as vibrações são mais o que? São mais negativas. Tem dos encarnados também, porque a gente atrai os pensamentos não só dos desencarnados, como dos encarnados também. Se eu estou num grupo, eu sei os meus valores e vem um pensamento estranho, bizarro, sei lá, que seja, eu posso até identificar de quem é aquele pensamento dentro daquele grupo, né? E por isso que nós falamos no Evangelho do Lar, também na segunda, sobre a importância de eu definir os meus valores. Porque a partir do momento que eu sei dos meus valores, eu sei o que é meu e o que não é. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui, como eu, nem suporta o cheiro de cigarro? Nada contra quem fuma, mas eu tenho isso para mim. Eu não gosto do cheiro de cigarro. Então, pode vir um espírito que for querer me influenciar, que comigo ele não vai conseguir que eu vá fumar um cigarro. Essa é uma coisa que eu sei que é minha, é um valor meu. Eu não gosto de cigarro. Tá definido. Eu tô dando um exemplo. Entendem como é que é essa questão dos nossos pensamentos, que a gente pode ter consciência do que é meu e o que não é? E aí tudo na vida, aí vocês vão definindo quais são os meus valores, o que eu penso. Aí se vier um pensamento estranho, que pode não ser nosso, e você ficar na dúvida, você vai saber do que você realmente sente em questão daquilo e vai saber se é seu ou se não é. A Júlia tá falando de um sonho. Sonhos são muito reais, né? Inclusive tem muitas pessoas que me perguntam sobre sonhos. Gente, sonhos, eu não sei o que falar às vezes, porque o sonho é complicado. Existe o sonho mental, eu só vou dar um parênteses aqui, porque é até bom eu já falar sobre isso. Existe o sonho, que tem coisas na minha mente que eu preciso descarregar aquilo. Então, nem tudo é espiritual, como também nem tudo é mental.
Eu vou entrar no mérito da questão quando for espiritual, mas quando não for, porque às vezes a gente sonha até com símbolos, coisas os símbolos que têm um significado, isso eu não sei. E isso não adianta me perguntar, porque nem eu sei. Eu só sei quando é uma coisa espiritual, você encontrar com ente desencarnado, aí tudo bem. Agora sim, outras coisas, eu sonhei com uma cobra, o que que pode ser? Olha, eu também não sei, tá bom? Então, sonhos, a gente às vezes a gente nos confundimos mesmo. Mas existe o mental e o espiritual, tá bom? Aí a Lulu pergunta, Rê, mas como saber se é um insight divino ou se é uma influência espiritual para nos confundir? Se for um insight divino, não tem problema, Lulu, porque se for, mesmo que seja seu mentor, um espírito evoluído, ótimo, maravilha, você agradece, seja seu, seja não seja, e pronto, segue em frente com aquela intuição, aquela inspiração, né? Então, agora, se é do lado negativo, a gente só vai saber discernir quando eu começar a ter consciência sobre isso. Eu tendo consciência de que tudo aqui é vibração e que eu estou captando pensamentos de encarnados e desencarnados, aí eu vou poder me policiar. Opa, eu acabei de ter um pensamento aqui que eu quero ir ali e assassinar o padeiro porque o pão tá frio. Eu sei que aquilo não é meu, porque no meu ser espiritual, com certeza eu não ia querer matar um padeiro porque o pão tá frio. Eu tô dando exemplos assim mais óbvios, tá? Mas é mais ou menos por aí. Então, por isso que existe aquela famosa expressão, né? Conhece-te a ti mesmo. Porque aí eu vou saber o que é meu e o que não é. É que os preguiçosos vão ficando para trás. A maneira de alunos pouco aplicados, que perdem de vista por culpa própria os estudiosos. Os alunos pouco aplicados, e aí vem aquela questão, né? Nós já sabemos a teoria para o que nós devemos fazer, nós já sabemos de tudo. E eu acredito aqui que vocês, quem está aqui, que já acompanha nas lives, a gente já falou isso várias e várias vezes. Nós somos responsáveis pelo que acontece com a gente. A paz começa de dentro de mim. Então, se eu estou co-criando a minha realidade, eu estou saindo do papel de vítima, porque a gente tem a tendência de, nas nossas aflições, nos colocar no papel de vítima e sempre achar que a culpa é de outra pessoa. Mas se nós sabemos, nós estudamos, os livros estão aí para dizer que nós somos responsáveis por o que acontece ao meu redor. Se uma pessoa me passa raiva e eu fico com raiva, não foi a culpa não é da pessoa. Existe porque a pessoa me fez algo, mas quem decidiu ficar com raiva foi eu. Existe um provérbio budista também muito bom que fala sobre isso. Quando uma pessoa vem com um presente para te entregar, quem decide se vai aceitar ou não é você, não é? Então, esse presente pode ser um estresse, uma raiva, uma irritação. A gente sempre só pensa no presente material, né? Mas levando para o outro lado. Porque se eu tenho a minha paz interior, nada do que é externo vai me atingir. E eu também, a partir do momento, eu não levo nada para o lado pessoal. Quando a gente começa a entender que nós não temos que provar nada para ninguém e que as pessoas se irritam, se elas estão me tratando mal, que não é minha culpa, que a culpa é elas que estão com algum problema, então isso é uma libertação tremenda, né? Eu parar de levar as coisas para o meu lado pessoal. E aí Martins Peralva fala sobre isso, que a gente fala, né? Que a teoria a gente já sabe, mas nós não colocamos em prática. Então daí a importância desse estudo, que a gente sabe o que está escrito aqui, em algum momento a gente já ouviu, mas a gente não aprendeu, né? A gente não assimilou. A gente quer ir atrás de palestras, a gente vai ver livros, ver tudo,
mas não colocamos no nosso dia a dia. E tudo que a gente lê, a gente tem que aprender a ler com calma, assimilando, colocando. Eu ponho isso no meu dia a dia, porque quantos livros a gente lê e fica no esquecimento, e livros maravilhosos. Então, assim, tudo que a gente aprende, se a gente levasse para a nossa vida, nós seríamos alunos aplicados. Não podem acompanhar aqueles que, em virtude de notas distintas e merecidas, nos exames finais, são naturalmente transferidos para cursos mais adiantados. Bem sabemos que a Terra é o grande educandário. É bem verdade que, quando há muito amor no coração dos que progrediram mais rapidamente, embora recebessem as mesmas aulas e estivessem submetidos à mesma disciplina, o espírito de abnegação e renúncia fá-los retroceder em tarefas sacrificiais, a fim de estenderem as mãos, plenas de luz, às almas queridas que, invigilantes, se perderam nos escuros labirintos da indolência. Então ele continua dizendo aqui, né, sobre esses espíritos evoluídos que, mesmo que não precisam reencarnar aqui na Terra, eles voltam, reencarnam por amor para poder ajudar aquelas almas que eles amam, né, aquelas almas que se perderam nos escuros labirintos da indolência. Aí, por exemplo, a Alcione no livro, né, A Renúncia, ela é uma moça que, assim, de acordo com a descrição dela no livro, é uma pessoa que você olharia e falaria, uma moça normal, mas você olhar assim, é um espírito evoluidíssimo, sabe? E aí eu me pergunto quantas pessoas passam assim na nossa vida e a gente não dá importância, né? Pessoas simples. Esperar, todavia, comodamente tal amparo, ao preço de tremendos sacrifícios dos mensageiros do bem, seria reprovável conduta. A doutrina espírita, exaltando o esforço próprio, dignifica a pessoa humana, converte-a num ser responsável e consciente que, esclarecendo-se, deseja procura movimentar sob a égide santa e abençoada do Senhor da vida as próprias energias, os próprios recursos evolutivos latentes no íntimo do ser humano. Em virtude de impositivos superiores, a que não conseguem fugir, muitos instrutores espirituais se veem compelidos a abandonar temporariamente ou em definitivo os seus tutelados. Ele está dizendo que muitos instrutores espirituais se veem compelidos a abandonar temporariamente ou em definitivo os seus tutelados, especialmente os que imprimiram a própria vida, nos labores renovativos, o selo da irresponsabilidade e da má vontade, em lastimável desapreço aos talentos que Jesus lhes confiara. Então, olha só o que ele está dizendo, que existem instrutores espirituais que eles são compelidos, né, a abandonar o tutelado. Isso pode ser temporariamente ou definitivamente. Até porque a pessoa, quando ela se perde, como ele diz aqui, né, em lastimável desapreço aos talentos que Jesus lhe confiara, lembrando das parábolas dos talentos, que a vibração fica muito diferente, fica muito descompassada, né? Então, o instrutor espiritual, a gente não está falando do mentor, porque o mentor ele não abandona definitivamente. A gente está falando de instrutor espiritual que nós conquistamos na nossa vida por causa dos nossos esforços, né? Ou pode ser um familiar nosso, que ele quer nos ajudar e está aqui sempre presente. Ou pode ser também aquele instrutor que quer nos ajudar com a nossa mediunidade.
ele se coloca ali com esse compromisso. Mas a partir do momento que tem essa caída lastimável, eles são compelidos a nos deixar, né? Pode ser, aí ele fala, né? Temporariamente ou definitivamente. Os médiuns, portanto, que desejam sinceramente enriquecer o coração com os tesouros da fé, a fim de ampliarem os recursos de servir ao Mestre na seara do bem, não podem nem devem perder de vista o fator autoaperfeiçoamento. E aí ele fala mais uma vez a importância do autoaperfeiçoamento. E vocês reparem, a gente está aqui até hoje, nós não adentramos a mediunidade especificamente falando. Nós ainda estamos falando sobre os nossos pensamentos, as nossas vibrações e sintonia. Porque isso é muito importante, porque se a pessoa não entendeu isso, a espiritualidade recomenda que nem se queira desenvolver uma mediunidade, para não causar problema a si mesmo. Porque a partir do momento que eu tenho a minha mediunidade aflorada, eu viro uma antena, né? Eu vou ali captar coisas com mais intensidade do que as pessoas que não estão com a mediunidade aflorada. Então é muito importante que o médium ele esteja sempre nesse autoaperfeiçoamento. E aí uma coisa interessantíssima que acontece. Muitas pessoas, elas passam pelo atendimento fraterno e aí as pessoas encaminham, ela tá cheia de desequilíbrios, né? Os sintomas da mediunidade. Aí a pessoa encaminha lá para o desenvolvimento mediúnico. Em alguns casos, o que a gente percebia? Que a pessoa ela não estava com a mediunidade aflorada, ela estava num desequilíbrio tão grande que ela estava mais sensível e às vezes o que acontecia? O espírito obsessor que estava obsediando ele aproveitava esse canal, até ampliava, né? Porque se eu estou desequilibrada, meus centros de forças estão todos desequilibrados, minhas energias estão todas desequilibradas, então eu vou sentir os sintomas da mediunidade porque eu vou estar mais sensível. Então tem gente que até já falou sobre isso, que antes de frequentar o centro espírita, eu sentia mais as coisas. Depois que eu comecei a estudar, entender isso tudo e ter esse autodesenvolvimento, eu comecei a sentir menos. E isso acontece. Por quê? Porque eu sentia, porque eu estava num desequilíbrio, eu estava mais sensível, eu estava assim, sendo influenciada com mais intensidade. Inclusive, assim, não necessariamente que a pessoa também está com obsessor, mas a maioria dos casos que eu já vi, sintomas da mediunidade, era o espírito obsessor deixando aquilo, né, aflorado para ele poder ter maior influência na vítima. E aí a pessoa fazendo esse autodesenvolvimento vai equilibrando tudo, vai equilibrando os chakras, né? E aquilo vai se fechando na vida dela, essa sensibilidade. Mas aí o que pode acontecer? Aí a pessoa fala, então eu não vou ser médium? Não, aí a pessoa vai desenvolver a mediunidade de uma forma certa, né? Da forma correta, em vez de ficar aí com esses desequilíbrios. Então, por isso que tem muita gente, se você for olhar os sintomas da mediunidade, todo mundo é médium. Em algum momento da vida, todo mundo tem, principalmente quem está em desequilíbrio. Então, por isso que a gente sempre fala, quer desenvolver a mediunidade? Se desenvolva primeiro, faça o seu autodesenvolvimento. Se você tiver um desequilíbrio emocional, busque a cura disso primeiro em você, trabalhe isso em você. Porque aí você vai buscar a mediunidade, ela vai vir da forma correta, sem desequilíbrio, sem deixar você aí com problemas. Diz que o médium muda de humor, que é bipolar, né? Que uma hora ele tá feliz, outra hora ele tá triste. Mas isso é porque vai captando as energias de outros espíritos, desencarnados ou encarnados. Que a gente está em constante sintonia, né? E aí essa vibração compensada é
é isso, que eu estou sempre buscando essas vibrações que eu vou entrar em sintonia. E o normal vai ser o quê? Eu entrar em sintonia, a probabilidade maior é de entrar em sintonia com o espírito sofredor. Eu posso entrar em sintonia com a espiritualidade maior? Eu posso. Mas aquilo não vai ser uma coisa permanente, né? Porque em algum momento ou outro eu vou entrar em sintonia com o espírito sofredor. Não tem como, a gente não está num mundo perfeito. Então a gente tem que saber que aquele meu momento de aflição, que a minha vibração abaixou, é o momento de eu me esforçar para sair daquele abismo, né? Porque quando eu tô vendo que eu tô indo, minha vibração tá abaixando, se eu não resolver aquilo naquele momento, depois vai ficar mais difícil. Porque aí eu vou me afundar, e depois o trabalho para sair vai ser maior, né? Então, percebeu que a vibração tá caindo, tô me sentindo para baixo, tô me sentindo negativa. Opa, peraí, deixa eu fazer aqui minha prece, deixa eu respirar, deixa eu me acalmar, porque isso vai passar. Eu também fazendo o meu esforço, né? Porque a espiritualidade superior, ela já falou, né? Que ela não faz o nosso trabalho, que nós que temos que fazer, nós temos que fazer e ter os nossos méritos, né? Seja merecedor do auxílio divino, ou seja, se esforce, ajuda-te e o céu te ajudará. No último parágrafo, ele vai falar assim: estabelecida, pois, esta comunhão do medianeiro com os prepostos do Senhor, a prática mediúnica se continuará, com reais benefícios para o médium e o agrupamento onde serve, legítima sementeira de fraternidade e socorro. Então ele termina, né, sempre falando, repetindo da importância do médium ter esse autodesenvolvimento e ter sempre, né, tornando-se humilde e bom, devotado e convicto. Sempre na seara, né, do amor, caminhando a mediunidade com Jesus. Porque o médium, nós somos intérpretes. Ele fala da humildade e bons. A gente vê um médium que ele vai fazer o trabalho mediúnico por vaidade e vai receber a mensagem, ele pode muitas das vezes colocar a própria opinião dele na mensagem, a própria fala, o achismo dele, né? E isso é uma coisa assim complicada, porque isso acontece muito e assim, o médium acha que tá tudo normal, que tá tudo bem. Tantos livros, romances espíritas que estão aí hoje, livros muitas das vezes que não vão acrescentar em nada no nosso estudo doutrinário e que está vendendo como livro espírita. Teve no centro espírita aqui que eu frequento, eles me convidaram para fazer parte da reunião mediúnica do trabalho do centro, que é da parte administrativa. Que é aquela reunião que vão ali os dirigentes para ver o que a espiritualidade está aconselhando para fazer no centro, para mudar, para fazer isso, o que faz, o que não faz. Eu pensei, eu não vou. Por quê? Porque tinha coisas ali dentro do centro que eu não concordava, que eu achava e ainda acho, né, que tinha que ser mudado. Que tinha algumas coisas ali que eu achava que deveriam ser feitas de outras formas, enfim, as minhas opiniões. E aí eu pensei, se eu vou numa reunião dessa para receber uma mensagem, uma psicografia de um espírito para dar ordens, né, para falar sobre as coisas que devem ser feitas dentro do centro espírita, quem me garante que eu não vou colocar coisa que eu acho que deve ser feita? Então a gente tem que ter consciência. Eu vou ter certeza que eu não vou saber se é meu mesmo ou se eu tô querendo colocar aquilo achando que é o espírito, mas eu já estou com a tendência, né? É que nem psicólogo, a gente não pode atender uma pessoa que a gente conhece, porque a gente tem que ser imparcial. Mas se eu conheço, eu vou ter uma tendência já no tratamento. Então a psicografia é a mesma coisa. Por exemplo, mediunidade, né? A gente vê isso muito hoje no Instagram. Você abre um perfil de um médium, aí tá postando mensagem. Você pode perceber se um médium está fazendo o trabalho mediúnico pela vaidade ou não, pelas postagens dele. Ele
ele confunde, né, o trabalho mediúnico com a vida pessoal. Ou seja, eu estou aqui fazendo meu trabalho, mas eu estou postando muito meus selfies, tirando, sabe, assim, me promovendo. E aí você vê que não existe aquela diferença. Não existe aquela consciência da humildade. Animismo, pois é. É o animismo que a gente chama, porque o animismo todos nós temos, os médiuns todos nós temos, só que em vários graus, né? O animismo que eu tento evitar, eu tenho consciência de que eu posso colocar ideia minha porque eu tenho opinião sobre aquilo. Eu posso falar para uma pessoa que eu conheço uma mensagem do mundo espiritual, mas eu vou evitar fazer uma psicografia para aquela pessoa porque eu, sinceramente, eu ainda não tenho, assim, essa capacidade de ter 100% de certeza o que é meu e o que não é, entende? Agora, existe aquele animismo que o médium ele tem muita vaidade e aí ele começa não só a interpretar errado a mensagem, como ele acrescenta coisa dele, né? Então, o que a gente vê muito hoje em dia, mensagens que é da própria pessoa, não é da espiritualidade, e a pessoa diz que é uma mensagem espiritual. Infelizmente acontece. Mas a partir do momento que a gente estuda, né, vê o mundo espiritual, assim, entende o mundo espiritual, entende a mediunidade, a gente vai aprendendo a identificar, né, o que é uma mediunidade com Jesus e o que não é. Se eu estudar, Cida, né? Se eu estudar, vou passar a ter visões? Não, Cida. Só pelo fato de estudar, você não vai desenvolver a mediunidade, não, tá? Se eu quero desenvolver a minha mediunidade, eu vou estar me esforçando para isso, eu vou estar disposta a isso. Mas se eu estou só estudando, isso não quer dizer que eu vá desenvolver mediunidade e vou começar a ter visão, não. Pode ficar tranquila, tá? Beija-Flor, você na última live mandou um abraço para mim. Eu estava implorando a Deus um abraço de manhã. Nós nos abraçamos muito, gratidão. Pois é, Beija-Flor, falei para você, eu enfatizei, né? Eu estou indo aí te abraçar, em espírito, que é o que nós fazemos numa mesa mediúnica, nós vamos em espírito. E por que eu não posso fazer aqui de onde estou e ir até você e te dar um abraço em espírito? Aquilo que eu sempre falo, nós subestimamos o nosso potencial, nós subestimamos as coisas que nós podemos fazer em espírito, né? Eu leio muito e não faço estudo mediúnico. É obrigatório ser na casa espírita? O desenvolvimento mediúnico, sim, tá? Não é que é obrigatório, é aconselhável. Por quê? A partir do momento que eu estou exercendo a minha mediunidade, eu vou ter a influência de espírito, certo? E vai vir também espírito sofredor. Aqui, enquanto eu falo com vocês, tem a espiritualidade maior, né? Os servos de luz. E tem os espíritos sofredores que estão escutando. Tem os espíritos que querem escutar também a palestra, seja aqui numa live, seja no centro espírita, é a mesma coisa. Eu vou atrair eles e vou ajudá-los ou eu vou me prejudicar com aquilo. Então, se eu estou no centro espírita, eu vou ser direcionada, eu vou ser auxiliada, vou ter um dirigente com a experiência que vai me auxiliar. Agora, se eu estou sozinha em casa, também tem a questão do acoplamento do perispírito. Tudo que eu vou fazer mediunicamente, existe esse acoplamento. Eu vou doar a minha energia para o espírito, mas o espírito também vai deixar energia em mim. Então, eu vou ficar com os miasmas daquele espírito se ele não for muito bom, né? Então, no centro espírita, quando isso acontece, vem um passista e dá um passe dispersivo, tirando aqueles miasmas. Mas se eu estiver em casa, ou eu tenho que ter uma mediunidade muito assim, já vivenciada, né? Eu tenho uma experiência para saber me dar um alto passe com a espiritualidade, eu tenho que ter aquela confiança também, né? Então isso a gente só adquire com a prática mesmo, com a experiência. Então por isso que o aconselhável é sempre dentro de uma casa espírita. Porque se você começa a fazer sozinha dentro de casa
e não consegue ter controle, não consegue fazer essa limpeza, você vai ficar acumulando coisa de espíritos que não é seu, entende? Vai de graça o que recebeste de graça, exatamente. Se nós temos o dom, os médios, né, que já tem essa mediunidade ostensiva, recebem o dom para trabalhar, para ajudar as pessoas, e eu não paguei nada por isso, por que que eu vou cobrar de outra pessoa? Rafa, como faço para saber se realmente tenho mediunidade? Rafa, aí seria bom você ir no atendimento fraterno, no centro espírita que você frequenta, tá? Mas você só vai ter certeza a partir do momento quando você estudar e entender a mediunidade. Enquanto você não entender, não tem como você saber, porque você não sabe o que está acontecendo. Gente, eu tenho 1 minuto e 40 restantes. Eduardo, como descubra a mediunidade? Estudando, vamos estudar. Lulu, quando alguém não te cobra nada e te fala sobre astrologia e tarô, a doutrina espírita apoia isso? Não apoia, Lulu. Mas eu entendo, assim, o que acontece? Nossa mente é sugestionável, primeiro, tá? Eu estou falando isso agora, uma coisa muito séria como psicóloga. Se eu falar pra você uma coisa que vai acontecer no teu futuro, você vai colocar aquilo na sua mente. E aí, às vezes nem era pra acontecer, mas você enfiou isso na tua mente de um jeito que acontece, né? Gente, eu vou ter que encerrar aqui e voltar, porque tem 30 segundos.